A bênção da Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu, melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, vetzivanu la'asok bedivrei Torá. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, por nos santificar com os teus mitzvot e nos ordenar lidar com as palavras da Torá. Parashá Tazria Metzorá. Levítico capítulo 13, versos 18 a 28. E quando a carne em sua pele tiver sarna e for curada, se aparecer no lugar da sarna inchação branca ou mancha branco-avermelhada, será mostrada ao sacerdote. E o sacerdote olhará, e eis que sua aparência é mais funda do que a pele, e seu cabelo tornou-se branco. O sacerdote o declarará impuro. Ela é chaga de lepra que brotou na sarna. E se o sacerdote a vir, e eis que não há nela cabelo branco, nem está mais funda do que a pele, mas for escura, o sacerdote encerrará aquele que tem a chaga 7 dias. E se ela se estender na pele, o sacerdote o declarará impuro. Ela é chaga. E se em seu lugar estiver a mancha, mas não se estender, ela é cicatriz da sarna, e o sacerdote o declarará puro. Ou quando a carne tiver em sua pele queimadura de fogo, e houver no sarado da queimadura uma mancha branco-avermelhada ou branca, e o sacerdote a verá. E eis que se tornou branco o cabelo na mancha, e sua aparência é mais funda que a pele, ela é lepra que brotou na queimadura, e o sacerdote o declarará impuro. Ela é chaga de lepra. E se o sacerdote a vir, e eis que não há na mancha cabelo branco, e não estiver mais funda do que a pele, mas for escura, o sacerdote o fará encerrar 7 dias, e o sacerdote o verá no 7º dia. Se ela se estender na pele, o sacerdote o declarará impuro. Ela é chaga de lepra. E se em seu lugar estiver a mancha e não se estender na pele, mas for escura, ela é inchação da queimadura, e o sacerdote o declarará puro, porque é a cicatriz da queimadura. Haftará, 2 Reis, capítulo 4, verso 42, a capítulo 5, verso 19. E um homem veio de Baal-Shalisha e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, e espigas verdes na sua palha. E disse: dá ao povo para que coma. E o seu servo disse: como posso pôr isto diante de 100 homens? E ele disse: dá ao povo para que coma, porque assim disse o Eterno: comerão e sobrará. E os pôs diante deles, e comeram e sobrou, conforme a palavra do Eterno. E Naamã, o chefe do exército do rei de Aram, era um grande homem diante do seu senhor, e muito respeitado, porque por ele o Eterno dera salvação a Aram. E o homem era valente, porém leproso. Certa vez, tropas de Aram saíram e capturaram uma menina da terra de Israel, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E ela disse à sua senhora: se o meu senhor fosse diante do profeta em Shomron, ele o restauraria da sua lepra. E ele, Naamã, chegou e informou ao seu senhor, o rei, dizendo: assim e assim falou a menina da terra de Israel. E o rei de Aram disse: vai, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou consigo 10 talentos de prata, 6.000 moedas de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: ao chegar a ti esta carta, saibas que eu te enviei meu servo Naamã, para que o cures da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas e disse:
Acaso eu sou Deus que mata e faz viver, para que este envie a mim um homem para restaurá-lo da sua lepra? Sabei, pois, e vede que ele procura rixa comigo. Mas quando Elixá, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara suas roupas, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas roupas? Que ele venha a mim e saberá que há profeta em Israel. E Naamã veio com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Elixá. E Elixá lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e banha-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás puro. E Naamã se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: Ele certamente sairá, por-se-á em pé e invocará o nome do Eterno seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Por acaso os rios de Damasco, Havana e Parpar não são melhores do que todas as águas de Israel? Eu não poderia me lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. E chegaram a ele os seus servos e falaram a ele, dizendo: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, não o farias? Quanto mais se ele te diz: banha-te e ficarás purificado. E ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou a ser como a carne de um menino, e ficou purificado. E voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegou, pôs-se diante dele e disse: Agora sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel. Agora peço-te que tomes uma bênção do teu servo. E ele disse: Assim como vive o Eterno, diante de quem estou, juro que não aceitarei. E insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. E Naamã disse: Então que seja dado a mim, ao teu servo, uma carga de terra de Israel, que encha um jugo de mulas, porque nunca mais o teu servo oferecerá uma oferta de elevação, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Eterno. E que com isto o Eterno perdoe ao teu servo. Pois quando o meu senhor, o rei, entra na casa de Rimom para lhe se curvar, ele se encosta na minha mão, e eu também me curvo na casa de Rimom. Quando eu me curvar na casa de Rimom, que o Eterno perdoe ao teu servo. E ele disse: Vai em paz. E ele partiu e foi se distanciando.